Olha, às vezes uma viagem de trem é só uma viagem de trem. Mas hoje a gente vai embarcar numa que é muito, mas muito mais do que isso. É um bilhete direto para o passado, para a economia e, por que não dizer, para a alma de uma comunidade inteira. Tudo isso a bordo de um trem muito especial. Sabe, tem uma frase do Robert Louis Stevenson que eu acho que cai como uma luva aqui. Ele dizia que o legal não é chegar em algum lugar, mas sim o ato de ir. A viagem pela viagem. E é exatamente esse o espírito da nossa história de hoje. O destino é a própria experiência. E que experiência! A gente está falando da locomotiva a vapor mais antiga do Brasil que ainda está na ativa, a famosa Maria Fumaça. Pensa só, não é um trem qualquer. É literalmente um pedaço vivo da nossa história, conectando duas joias de Minas Gerais, Tiradentes de São João del Rei, e mantendo acesa a chama da cultura ferroviária brasileira. Então tá, antes da gente mergulhar no significado mais profundo de tudo isso, vamos pro lado prático. Como é essa viagem? O que faz dela algo tão especial? E aqui vão umas dicas de ouro, viu? Coisa de quem já foi. A viagem dura uns 40 minutos, uma imersão na história. Para pegar a melhor vista, a da Serra de São José, o segredo é sentar do lado da plataforma. E para aquela foto clássica, sabe? Do trem fazendo a curva, aí o truque é ir lá pro quinto vagão, ou mais para trás. Fica longe da fumaça e o ângulo é perfeito. Pequenas coisas que, olha, mudam tudo. Sempre rola aquela dúvida, né? Compro e de volta? Olha, a real é que a maioria das pessoas que já fez o passeio recomenda comprar só a ida. Porque, simples, a experiência do trem é a mesma, e com um bilhete só de ida, dá para explorar a cidade de destino com calma, sem a pressa de ter que voltar em 1h30. Depois é só pegar um táxi ou um carro de aplicativo, bem mais flexível. E quanto custa essa passagem para o passado? R$ 86. Esse é o valor do bilhete só de ida. Mas, como a gente vai ver, esse dinheiro compra muito mais do que um simples assento no trem. E é aqui que a nossa história fica realmente interessante, porque estes R$ 86, eles não pagam só a viagem, eles são a chave para entender uma história muito maior, uma história de economia, de sociedade. Afinal, para onde vai esse dinheiro todo? Pois é, cada bilhete vendido ajuda a abastecer um verdadeiro motor econômico, um motor que move cidades inteiras. Para lugares como Tiradentes, o turismo deixou de ser só uma indústria, ele é a principal fonte de renda, a salvação da economia local. E a trajetória de Tiradentes é incrível. Pensa bem, a cidade nasceu no auge do ciclo do ouro, depois foi meio que esquecida no tempo. O ponto de virada foi em 1938, quando o IPEM tombou seu património arquitetónico. Isso foi a semente. A partir dos anos 60, o turismo começou a engatinhar e nas últimas décadas explodiu. Hoje é um dos principais destinos do país, cenário de novela, de filme. E para ter uma ideia da velocidade dessa mudança, olha só esses números. Em apenas um ano, entre 2003 e 2004, o crescimento foi absurdo nos setores ligados ao turismo. A indústria de transformação, que inclui móveis e artesanato, cresceu 22%, o comércio 14%. É muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, enquanto o trem desliza pelos trilhos, a paisagem lá fora conta duas histórias ao mesmo tempo. Uma é a da beleza histórica preservada. A outra é a da vida das pessoas que moram ali. E é nessa segunda história que a gente vai focar agora. Qual o impacto real de todo esse turismo na comunidade? Essa é a pergunta que vale. Bem, não $1 milhão, mas talvez R$ 86. Esse motor económico todo, ele está levantando todo mundo junto de forma igual? Os números aqui contam uma parte importante da história. De 91 a 2000, o IDH de Tiradentes, que mede a qualidade de vida, cresceu bem mais que a média de Minas Gerais, até empatar com o Estado. Mas o que puxou esse crescimento para cima? A resposta está na última linha, a renda. O IDH a renda da cidade cresceu mais que o dobro da média do Estado, ou seja, o dinheiro começou a circular. E de onde veio esse dinheiro? Bom, não precisa de muito mistério. É só olhar para esse gráfico. Se a gente somar comerciários, autónomos e os donos de estabelecimentos, a gente chega a quase 80% da força de trabalho local. 80%! É gente que depende diretamente do dinheiro que o turista deixa na cidade. E o resultado de tudo isso é este número aqui, que é sinceramente de cair o queixo. Um aumento de mais de 73% no PIB per capita
em só 3 anos. O motor do turismo não estava só ligado, ele estava a todo vapor, literalmente. Só que todo esse sucesso tem um preço. E a nossa viagem chega agora numa encruzilhada bem delicada. Um ponto onde o crescimento acelerado começa a bater de frente com a necessidade de preservar. E para entender essa tensão, a gente precisa falar sobre um conceito-chave: capacidade de carga. O que é isso? Pensa assim, é o limite. O quanto um lugar aguenta de gente, de desenvolvimento, antes de começar a se destruir, antes que o dano seja para sempre. E para não ficar só na teoria, olha esse exemplo prático e assustador. No Carnaval, Tiradentes chegou a receber 50 mil turistas. Sabe qual é a capacidade de carga estimada da cidade? 4 mil, ou seja, mais de 12 vezes o limite. Isso coloca uma pressão gigantesca em tudo, no saneamento, na segurança, na limpeza e, claro, no próprio patrimônio histórico que todo mundo foi lá para ver. Tá, mas e aí? Como se resolve esse impasse? Bom, especialistas em património como a organização ICOMOS têm uma orientação bem clara. A solução passa por um planejamento que junta as duas coisas, desenvolvimento económico e preservação. Uma não pode existir sem a outra. E o mais importante de tudo, a comunidade local precisa estar no centro das decisões. Afinal, a cidade é deles. E tudo isso nos traz de volta ao começo da nossa viagem. De volta àquele bilhete de trem. Vamos olhar para ele de novo, mas agora com outros olhos. Aqueles R$ 86, agora eles parecem bem diferentes, né? Já não é só o preço de uma viagem de 40 minutos, é na verdade uma pequena parte de um ecossistema imenso e super delicado. Um sistema que tenta equilibrar o crescimento da economia, o bem-estar de quem vive lá e a proteção de um património que não tem preço. Então, o que a gente pode tirar de toda essa viagem? Acho que são 3 grandes verdades. Primeira, a história de verdade, a história autêntica, tem um poder de atração gigantesco. Segunda, o turismo pode sim ser um motor poderoso que transforma a economia de um lugar para melhor. E a terceira, talvez a mais importante, esse motor precisa ser controlado com muito cuidado, senão ele acaba destruindo o próprio combustível que o faz funcionar. E no fim, a viagem termina, mas deixa uma pergunta no ar. Cada bilhete comprado, cada cidade histórica visitada, isso nos transforma em algo mais do que simples espectadores do passado. Nos torna parte do futuro daquele lugar. A grande questão que fica é: que tipo de parte a gente vai escolher ser nessa história?